Então, nós estamos iniciando a nossa segunda aula do aprofundamento de cura interior, com base nas leis da constelação familiar. Hoje, nós vamos falar sobre o pertencimento. Na aula passada, nós falamos sobre consciências. As consciências, a consciência pessoal, a consciência do clã, a consciência universal. E esse foi o principal insight de Bert Hellinger. Ele era um terapeuta, dinâmica de grupos, conheceu Eric Berne, fez cursos com Eric Berne, que se chama Análise Transacional, e ele era mais um terapeuta, só que ele tinha um quê a mais, porque ele era padre, e ele então tinha toda uma dedicação às meditações. Ele meditou por 20 anos, né? 20 anos, gente, tirando tempo para meditar, olha só. Então, chega um momento em que ele tem um insight sobre as consciências, que era isso que comandava os grupos de pessoas. Por exemplo, um grupo político com outro grupo político, um país em guerra com outro país, grupos de futebol nos esportes, na família, né? Então, ele percebeu que a consciência pessoal, ela vai nos levar sempre para tudo aquilo que é a nossa biografia, o que a gente sabe sobre nós mesmos, né? E que isso está preso à segunda consciência, que é a consciência do clã, do grupo, ou consciência arcaica, como dizia Jung, consciência coletiva, como dizia Freud, ok? Então, essas duas consciências, elas podem nos provocar culpa e inocência, né? E elas vão obrigar a gente a ter a sensação de pertencimento. Nós temos uma necessidade de pertencer a um grupo, a esse clã, né? A essas tribos, por causa de uma coisa que chama culpa e inocência. E eu quero deixar aqui para vocês bem claro a diferença da palavra culpa quando eu falo sobre Deus, sobre a fé, sobre a religião. A culpa, ela tem um quê de santidade, né? Como se fosse uma culpa religiosa ou algo assim. Eu não sei se isso acontece com vocês, tá? E aqui a gente está falando de uma outra culpa, uma culpa que a gente precisa sentir. Se a gente quiser sair da normose, do que é normal para todo mundo, a gente tem que ir com culpa mesmo, né? Com culpa e reverência ao que aconteceu antes nos nossos grupos familiares, certo? E, e quando ele fala em culpa e inocência, e ali no livro Um Lugar para os Excluídos, ele fala bastante sobre isso. Esse livro é facinho de ler, porque ele é uma entrevista, certo? Então é pergunta e resposta, assim, e a gente termina o livro e nem percebeu, né? Então ali ele fala assim, por exemplo, que nós temos uma consciência com a nossa mãe e uma consciência com o nosso pai. Essas duas consciências, elas vão ser diferentes. Então, por exemplo, para um papai que gosta de esportes radicais, eu vou lá com ele e a mamãe fica em casa, tá? E meu pai gosta de esportes radicais. Então, a gente corre a alta velocidade, pula de paraquedas e faz altas coisas super divertidas. E eu amo isso, amo tudo isso e me sinto livre e tudo que os esportes, né, produz na gente. Então, eu tenho uma consciência aqui com meu papai. Quando eu chego com a minha mãe, ela previne tudo, ela se preocupa com tudo. Se a gente tiver, não sei, cortou o dedo, ela já vem com remedinho e passa. Então, olha, com a mamãe, eu vou sentir culpa em dizer para ela o quanto foi divertido passar o dia com os esportes radicais do papai. Vocês entendem que coisa interessante? A gente vai sentir. Ai, então você vê que é diferente. Ele percebeu que existe culpa e inocência. Então, quando eu tô com o papai, eu não sinto culpa nenhuma, se eu não pensar na mamãe, entende? E aí ele pensou assim: vamos pensar então numa família de ladrões. Se eu sou de uma família de ladrões,
isso para a gente é comum. Vamos pensar, né, naqueles filmes que o pessoal rouba banco, eles ficam por meses vendo como fazer, e planejando e desenhando as estratégias, tal. Se eu sou de um grupo desse ou de uma família dessa, eu não sinto culpa em roubar, sinto culpa nenhuma. Agora, se eu vou lá, por exemplo, na turma da igreja, onde é pecado roubar, não desejar as coisas do próximo, ali eu vou sentir culpa. Então, você vê a culpa e a inocência agindo? Se eu tô lá com o meu bando, né, com minha tribo, meu clã, que são ladrões profissionais, pouco me importa roubar. Eu faço isso porque é minha profissão, é porque é bom, é porque me deixa com, né, me sentindo vivo, com sangue nas veias, eu gosto do perigo, eu gosto disso tudo aqui, né? Agora eu já, então aqui eu sou inocente e a mesma pessoa, mas num outro grupo, ela se sente culpada. Então, o Humberto percebeu esse tipo de coisa. E ele diz assim que o pertencimento ele é natural dos grupos, principalmente da segunda consciência, que é a consciência de clã, de tribo, de sistema. Eu preciso pertencer para sobreviver. Isso também acontece porque o ser humano é um ser sociável, né? Se a gente pegar um bebê recém-nascido e deixar ali na esquina, no frio que está fazendo aqui no Paraná, ele não vive 10 horas. O ser humano precisa de cuidados da sua tribo, né, do seu grupo familiar. Ele precisa pertencer para sobreviver. Entende? Então, olha o pertencimento, né? O pertencimento é quando eu falar de consciência de clã, consciência de grupo, eu estou falando de pertencimento. Então, muitas vezes, gente, a gente está querendo fazer alguma coisa na nossa vida, a gente tem algum plano, mas a gente se sente amarrado. Aí a gente só precisa descobrir aonde que a gente está amarrado, para a gente se soltar disso. A gente precisa descobrir onde é que a gente está amarrado, né? Mas hoje a gente vai fazer alguns exercícios e mais tarde a gente vai fazer uma ou duas constelações, tá bom? Vamos fazer uma chegada? Nem cheguei com vocês, né? Vamos fazer uma chegada aqui, gente. Eu já vou fazer uma chegada firme, fazer uma chegada com a morte. Vocês já pararam para pensar no momento da morte de vocês?